Nuri, a gente chegou a comentar no comecinho, né, do episódio sobre concorrência. Falou que o paciente estava impaciente e tal, e a gente falou que tinha muitos concorrentes hoje em dia, tem muitas clínicas, né? Fala um pouco de concorrência, tá? Teve uma frase que você falou também, acho que foi na empresa ou foi no podcast, no Acho que foi no primeiro podcast que a gente chegou a eu acho que de repente foi. Você falou assim, concorrência nem sempre é aquela que vende a mesma coisa que você. Isso ficou um pouco na minha cabeça, eu acho que ficou na cabeça também, de repente, do telespectador, de quem ouviu e tal. Porque normalmente você tem essa imagem, né? Sei lá, Coca-Cola, por exemplo, tem concorrente que é a Pepsi, né? Que vende refrigerante de cola. Explica um pouco sobre isso, assim. Por que o concorrente pode ser uma empresa, uma clínica que não vende a mesma coisa que você? Você acabou de dar um exemplo ótimo. Quando a gente está falando de concorrência e citou uma das maiores marcas do mundo, a Coca-Cola. Você sabe que no Brasil, nos Estados Unidos não. Lá, inclusive, a Coca nem lidera esse mercado de cola. A liderança está na mão da Pepsi. Isso já há muitos anos, desde os anos 80. No Brasil, não. A Coca-Cola lidera em larga escala. E não tem a Pepsi como uma concorrente. Sim. Né? É só um exemplo rasteiro disso. O grande concorrente da Coca-Cola no Brasil são as tubaínas. Olha só. São aqueles refrigerantes de fábricas pequenas. É do Nordeste? Tubaína? Não, tubaínas são esses pequenos refrigerantes. Tubaína. Tubaínas são pequenos fabricantes de pequenos refrigerantes, são sucos de uva, sucos de alguma que se coloca como refrigerante, né, e que tem a preferência, tanto do ponto de vista do gosto quanto do preço de uma camada da população muito grande, sabe? Então, as pessoas preferem comprar o Mineirinho, em Niterói é muito comum isso, aqui no Rio de Janeiro. Guaraná Jesus, Nordeste. No Nordeste a gente tem o Guaraná Jesus, que agora é da Coca, né? Comprou, né? A Coca comprou justamente porque não estava conseguindo fazer frente à concorrência, então ela preferiu adquirir a concorrência. Então, note o quanto isso é diverso. A gente tem, aos olhos do marketing, 2 tipos de concorrência, a direta e a indireta. Qual é a mais perigosa? É aquela que faz exatamente aquilo que você faz? Não, nem sempre. A gente tem que entender que concorrência são todos que tiram o cliente de você. Tá, concorrência direta e indireta. Vamos tentar então, só... vamos lá. A concorrência direta é aquela que faz a mesma coisa que você e tira o seu cliente. Pepsi e Coca-Cola. Estamos falando de produtos tangíveis. De produtos a gente está... Clínica popular numa esquina, clínica popular na outra esquina. Muito bem. 2 clínicas populares são concorrências diretas. Excelente. Né? E aí a gente tem a concorrência direta. E a indireta é aquela que não oferece a mesma coisa que você, não oferece o mesmo produto ou serviço, mas que tira o cliente. Ele entende assim, eu vou para cá ou vou para cá? Eu vou fazer uma harmonização facial. Eu dei esse exemplo logo no primeiro podcast, eu vou repeti-lo. Né? Vou fazer uma harmonização facial, que é um procedimento muito comum hoje. Faço com cirurgião plástico ou faço com dentista, que também podem fazer? Né? Eu tô trabalhando a minha análise, eu como consumidor, de 2 fornecedores de serviço que não são concorrentes diretos, eles são indiretos. Mas eu tenho a opção de largar a mão de um e optar pelo outro? Sim. Então, esses concorrentes são indiretos. Por que isso é importante para todos aqueles que têm algum tipo de serviço a oferecer para o mercado? Porque entendendo o seu nível de concorrência, você vai entender como rebatê-los. Você vai entender como satisfazer o seu cliente. A base está nisso, a base está justamente nisso. A jornada do paciente, lembra, a gente falou disso no outro podcast, começa com necessidades e desejos. Se tem alguém trabalhando ou atendendo às mesmas necessidades e desejos que você, ele é seu concorrente, independente de ser direto ou indireto. Mesmo não vendendo o mesmo serviço que você, ele é... Aí você tem que analisar. O serviço que eu estou vendendo está mais caro? O cirurgião plástico pensa assim. O serviço que eu vendo hoje, eu estou focado em harmonização facial. Eu quero focar nesse serviço, eu quero oferecer isso, eu sou o melhor nisso. Mas tem meia dúzia de dentistas no mesmo shopping vendendo a mesma coisa. Vendendo, ou seja, focando no mesmo assunto. Então, aí a partir daí eu começo a analisar. Que preço esses meus concorrentes oferecem esse serviço? Eu posso acompanhar esse preço? Que tipo de resultado esses concorrentes dão para os seus pacientes? E que tipo de resultado superior a esse eu posso fornecer? Então, eu tenho uma série de análises baseado na perspectiva do paciente em relação à concorrência. Quem determina a sua concorrência não é você, é o seu paciente. Perfeito. E, assim, levando para a área da saúde, tá? Estamos nela. Focando na área... Não, assim, um exemplo da área da saúde, que a gente falou de tubaína, Sim, e tal. Quem é, assim, Coca-Cola,
a gente viu que Pepsi não é um concorrente e tal, a gente falou do Mineirinho, que a Coca-Cola comprou. Na clínica, você consegue dar alguns exemplos de concorrentes indiretos, assim, por exemplo, de uma clínica? Acabei de dar um exemplo. Em dentista e cirurgião sim, da plástico é um harmonização exemplo e tal. disso. Mas você tem, por exemplo, casos voltados para uma clínica, por exemplo, que oferece multidisciplinaridade de especialidades, na verdade. Então, ela tem vários serviços, ela oferece vários serviços. Quem é o concorrente dela? O médico que está no mesmo shopping. O médico dermatologista que só atende dermatologia, ele é concorrente dessa clínica na dermatologia. Mesmo sem ser uma clínica. Mesmo sendo ela uma clínica. Então, na hora de você analisar a concorrência, por exemplo, no caso de uma clínica, ela tem que analisar os concorrentes para cada serviço que ela oferece e não de uma forma generalizada. Eu não vou buscar os concorrentes que são outras clínicas. Eu vou buscar aqueles que tiram o meu cliente em cada um dos procedimentos. Se eu ofereço exames, se eu ofereço especialidades diversas, tem clínicas hoje que oferecem, que cuida da saúde do paciente de forma integrada. Ou seja, ele oferece dentista, exame, consulta médica, fisioterapia e mais uma série de outros serviços de saúde. Cada um desses serviços tem concorrentes diferentes. Cabe a ele entender qual é a proximidade desses concorrentes, quem são esses concorrentes, qual é o preço que praticam, quanto eu posso fazer melhor do que eles em termos de resultado. Então, a análise ela é muito mais ampla na hora de analisar a concorrência, porque ela demanda entender exatamente quem é aquele que tira o seu cliente, e não necessariamente aquele que oferece o mesmo serviço. Para você que assistiu até aqui, queria agradecer também, queria pedir encarecidamente para você se inscrever no canal, para você curtir. Isso aumenta o nosso alcance, isso faz com que esse conteúdo chegue para outras pessoas também. Se você quer conhecer mais da MarketMed, você pode entrar no site marketmed.com.br, vai estar na descrição também desse vídeo. O nosso Instagram hoje é uma ferramenta importante também. Siga a gente lá, @MarketMedBrasil. Tá? Lá a gente posta conteúdo com frequência, alguns cortes do podcast também, atualizações, os nossos stories também são bem recorrentes ali, com dúvidas bem pertinentes, tá? Muito obrigado e até a próxima!